Começo a minha fala aqui agradecendo ontem a condução da mesa diretora e da liderança do governo na recepção dos servidores da educação que estão de greve no nosso município. E eu acho que foi um momento muito importante, porque inteirou todos os outros colegas de algumas pautas que nosso mandato, o mandato do professor Michel, o mandato do vereador Guto, já vem falando aqui nessa casa há muito tempo, de diversas questões vinculadas aí a pautas que podem sim ser resolvidas, mas que ainda não foram por questões que eu, sinceramente, desconheço. Eu quero trazer um pequeno apanhado aqui, e eu estou falando aqui diretamente em respeito a todas as professoras que procuram o nosso mandato, e vai desde as professoras lá do SANA, que fazem muito pela sua escola, que lutam pela sua escola, as professoras lá do Renato Martins, que compram coisas do seu bolso, mobilizam por conta própria para conseguir dar uma educação de qualidade, uma educação antirracista. Eu já estive lá naquela escola, tem muitos projetos interessantes, e dezenas de outras escolas que eu visitei, foram mais de 40 escolas visitadas ao longo desses 3 anos e meio de mandato. Meu compromisso é com essas pessoas que precisam de uma resposta. Compromisso também com cada mãe macaense, mãe solo, que não tem com quem deixar seu filho e está sendo afetada pela greve. Mães atípicas que recorrentemente estão procurando a frente PCD para trazer a realidade que seus filhos, às vezes, não conseguem cumprir o ciclo completo na escola, vão só alguns dias, que é uma realidade que eu falo com muita tranquilidade, porque a gente sempre esteve cobrando aqui nesta casa. E eu quero colocar a minha indignação, líder do governo, porque não necessitava que os profissionais de educação ficassem de greve para que algo tipo fosse feito, porque esta casa avisou. E eu tenho provas disso. Requerimento 159 de 2022. Fizemos um requerimento sobre qual seria o planejamento para o cumprimento do PCCV. A resposta foi que seria contratado um estudo. Isso foi em 2022. Aí eu pergunto ao secretário de RH, cadê o estudo? E aí ontem a liderança do governo aqui se comprometeu dos 17 vereadores levarem a pauta ao prefeito. E o prefeito vai nos receber, porque ele é uma pessoa que tem isso no seu DNA, mas os seus assessores, seus secretários, precisam dar fundamentos para que ele tome as decisões. Porque se a gente for para uma reunião e prometerem que ano que vem vão fazer um estudo, os servidores vão continuar de greve. E tem requerimento dessa casa aqui, requerimento do meu mandato, cobrando o planejamento do PCCV. Requerimento 358 de 2023, relação à questão do piso nacional. Indicação 1913 de 2022, promoveu o tratamento isonômico a professores e ASEs contratados, com pagamento de regência, difícil acesso e demais gratificações. Ofício cobrando a garantia do cumprimento de 1/3 da carga horária do professor dedicado ao planejamento. Indicação 2427/2021, viabilizar a gratificação de insalubridade para os ASGs. Indicação 1913 de 2022, solicitação de pagamento do piso e gratificações aos professores contratados. Requerimento 59/2022, solicitação para que seja ofertado aos professores que desejarem a opção de migrar da carga horária de 16 horas para 20, que é uma das pautas que foi apresentada aqui. Nenhum servidor da educação está na rua, no sol, gritando, enfim, porque quer, é porque precisa ser ouvido. E o prefeito recebia nas reuniões, só que, quando começou na semana passada, interrompeu-se esse diálogo. E a gente vem aqui a plenário porque eu acredito no prefeito Elvis, no seu compromisso com a cidade, faço parte desse grupo que pensa na reconstrução da cidade, e não tem como a gente reconstruir a cidade sem ter um olhar atento para a educação. Vão dizer que eu estou fazendo fala aqui porque é ano eleitoral, porque eu quero aparecer, eu realmente não me importo. Meu compromisso aqui é enquanto uma pessoa que é cria da escola pública e defende a escola pública gratuita e de qualidade. E não dá para fazer isso com um servidor desvalorizado.
Ontem, aqui na audiência pública, o presidente também estava, a gente viu uma fala de uma professora que fez pós-graduação, ela passou no concurso com 23 anos. Ela fez 2 pós-graduações, ela fez um mestrado e ela teve que entrar na justiça para ter a progressão funcional dela. Como que o professor vai se manter motivado para alfabetizar, para ensinar, se ele não tiver o reconhecimento adequado? Eu sei que o nosso prefeito tem trabalhado em diversas frentes e tem feito um trabalho de qualidade, mas a educação também precisa ser prioridade dentro do orçamento. E eu sei que há uma preocupação de, mas se enquadrar a educação e os outros PCCVs... Pessoal, educação tem financiamento federal próprio, Fundeb. O secretário de RH, de Planejamento de Fazenda, tem que sentar, discutir, trazer, enfim, pessoas capacitadas para pensar uma solução. Porque, enquanto não é pensada uma solução, as pessoas judicializam essa questão. Na justiça, conseguem não só o direito com efeitos, enfim, tem um termo em latim, mas não vou falar para não ficar difícil, com efeitos futuros, mas também o que conseguiram para trás. E aí o valor da causa fica alto e vira precatório, ou seja, a prefeitura vai ter que pagar de alguma forma. Por que esse pagamento tem que ser via uma sentença judicial e não um ato administrativo da prefeitura? Com planejamento, com adequação. Então, assim, minha fala aqui, líder do governo, é parabenizando a sua articulação junto com o presidente ontem para a gente escutar os servidores de educação, mas eu fico muito preocupada da gente ir para uma reunião e não ter um encaminhamento. Porque ano passado eu fiz uma reunião juntamente com alguns profissionais de educação, não foi o sindicato, porque eles não foram, e todas essas pautas aqui foram abordadas. E foi falada essa questão de estudo. 1 ano, não tem estudo. 2022 eu fiz o requerimento, não tem estudo. Então, se não há capacidade técnica de estar ocupando a cadeira para trazer essas respostas, seja sincero. Tem vários professores na rede, matemáticos, o professor Guto Garcia mesmo, o FRJ, tem várias pessoas capacitadas na nossa cidade. Chama essas pessoas, assim como a gente aqui na Câmara faz as comissões, no PEN ajuda a gente a discutir a Lagoa de Boacica, comissão para falar lá da fronteira. A gente, quando é político, a gente tem que reconhecer a nossa humildade, que nós não dominamos todos os assuntos. Mas o que não dá é para não apresentar uma resposta. Então, eu quero estar nessa reunião, quero estar presente, mas eu peço que o líder do governo já esteja pedindo para que os secretários responsáveis por essa questão do enquadramento venham com esses dados esmiuçados, venham com essas informações, e que o prefeito Elbert continue dialogando, continue, de fato, cumprindo o seu DNA, que está na identidade dele, ser um prefeito democrático, e não siga esses conselhos autoritários, de cortar ponto, não sei o que lá, porque isso não vai resolver, só vai deixar o professor com mais raiva. A verdade é essa. Então, a gente precisa de diálogo, de acordo e de avançar numa solução. Não vai agradar a todos, como o vereador Amaro colocou, né? Ninguém sai 100% feliz de uma negociação, mas a gente ir para uma reunião para falar que vai fazer um estudo, quando a casa já posicionou. E eu falo mesmo, porque eu vejo o professor Michel sempre falando essa questão da carga horária, diversas vezes, o professor Guto Garcia também, e tem vários requerimentos da casa. Então, nós estamos aqui para ajudar a cidade, para cooperar com o governo, e a gente vem mostrando isso. E precisa de uma solução, porque ano passado, olha o que aconteceu ano passado, para concluir minha fala. Eles estavam em greve, em paralisação, fez a reunião e o compromisso que ia fazer o estudo para apresentar a solução. E aí o grupo saiu da greve e não apresentaram a solução. Então, já está muito desgastada essa relação. Precisa apresentar uma resposta, e eu venho aqui defender, de fato, o diálogo, o consenso e a escuta, porque os servidores de educação estão muito desgastados, assim como todos do município. Mas, como foi bem colocado, é um número muito significativo de pessoas e que gera um impacto na ponta. Então, essa é a minha fala nessa manhã. Obrigada.